nós destacaremos os ensinos específicos de Deus para o marido através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então nós temos em Efésios, capítulo 5, de 25 a 33, o seguinte: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Queridos, vamos recordar o que vimos domingo passado, e se você não esteve aqui, você poderá no YouTube rever a mensagem. Vamos recordar o que nós temos aí em Efésios. Nós, em Efésios 5, de 21 a 24, nós aprendemos que o mandamento enchei-vos do Espírito, em Efésios 5,18, é a ordem de Deus para todos os cristãos. Deus quer que nós, seus filhos, vivamos na plenitude do seu Espírito. Um homem cheio do Espírito é um homem sob o controle, a liderança, o poder do Espírito. Uma mulher cheia do Espírito é uma mulher sob o controle, a égide, a influência do Espírito. Espiritual é quem é cheio do Espírito. Dons e talentos não revelam a espiritualidade de ninguém, mas o fruto do Espírito, que é produto da plenitude do Espírito, é sim a régua através da qual se pode medir a maturidade cristã e a espiritualidade de um homem e de uma mulher. Aprendemos em Efésios 5:21 que o princípio geral, e observem bem a intenção do apóstolo, o princípio geral para todos os cristãos é submissão mútua, independentemente de idade, de cultura, de posição no seio da igreja. Portanto, um jovem em amor pode admoestar um idoso, o pastor pode ser admoestado por uma irmã, e todos nós devemos ser submissos mutuamente uns aos outros. Conclusão: mulheres cristãs cheias do Espírito, dominadas pelo Espírito, sob o controle do Espírito, elas têm o mesmo sentimento que houve em Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Para que Jesus fizesse o que fez, servir, houve nele um sentimento. E uma mulher cheia do Espírito de Cristo terá o mesmo sentimento que nele houve, Filipenses capítulo 2, o da humildade. Portanto, mulheres cristãs cheias do Espírito, elas não terão dificuldades com a submissão aos seus maridos, nenhuma, porque a espiritualidade dela se revelará através da sua capacidade de ser submissa e obediente ao seu esposo. No próximo slide,
Então, nós temos algumas perguntas que o texto bíblico responde. A primeira delas, qual é a vontade divina para a mulher? O texto bíblico diz: a mulher deve ser em tudo submissa ao seu marido. Esse é o dever da esposa cristã, ser submissa, e toda pessoa submissa é obediente em tudo ao seu marido. Agora observe que neste como tem dois destaques. O primeiro dele, como é que uma mulher cristã se submete ao Senhor? Ela se submete a Deus de forma contra a sua vontade, obrigada, de má vontade, ou ela ama o seu Senhor, é grata ao seu Senhor e se submete ao seu Senhor com alegria, com gratidão, de modo espontâneo e voluntário. É óbvio que é assim. Portanto, como a mulher deve ser submissa em tudo ao seu marido, como ela é submissa ao Senhor, com alegria, de livre e espontânea vontade. No entanto, ela é submissa ao seu marido em tudo, condicionalmente. A expressão em tudo não significa literalmente em tudo. Por que não? Porque a lealdade da mulher e a fidelidade da mulher, prioritárias e supremas, é ao seu Senhor, a Jesus Cristo. Isso significa que se o marido pedir dela algo que desagrada ao Senhor, ela não deve obedecer. Seu marido quer que ela minta. Seu marido quer que ela, para dar um clima para o casal, veja vídeos pornográficos com ele. E eu estou dizendo isso porque são fatos, isso acontece. A esposa é submissa em tudo ao seu marido condicionalmente. E a condição é: se o que o meu marido quer de mim, pede de mim, me levará a pecar, a desobedecer, a desagradar ao Senhor, eu devo ser insubmissa, eu não devo obedecer. Portanto, é uma submissão condicional. No próximo slide, por quê? O que as mulheres devem fazer? Qual é a vontade de Deus? Que elas sejam submissas. Como ao Senhor, de livre e espontânea vontade e condicionalmente. Agora, por que a mulher deve ser submissa ao marido? O texto bíblico diz: porque o marido é o cabeça da mulher. O que significa isso? Significa que Deus o constituiu líder. Se alguém disser quem foi, não teve votação, não teve democracia. Quem escolheu, quem determinou isso? Deus. Deus constituiu o homem o cabeça, o líder da esposa. Em segundo lugar, Deus o investiu com sua autoridade. Ele é líder instituído por Deus, revestido com sua autoridade. Agora, é preciso e importante lembrar que a autoridade do marido é delegada. E ela deve ser exercida de um modo compatível e de um modo coerente com o ser e a vontade daquele que lhe deu autoridade, o delegante. E quem é? Deus. Se eu exercerei como representante de Deus a autoridade em seu nome, eu não posso exercer de um modo incompatível e incoerente. É um exercício de autoridade, é uma liderança que exercita uma autoridade, porque a autoridade do homem não é própria, é derivada, é delegada, e ela terá que ser em sintonia com o ser de Deus. E Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa, minhas irmãs e meus irmãos, que nunca haverá espaço para autoritarismos, maridos mandões, autoritários, soberbos, que impõem sua vontade, que mandam as mulheres calarem a boca porque eles estão sempre certos, são os donos da razão e as coisas terão que ser do seu jeito porque ele quer. Nós vimos que o padrão
de liderança bíblica é liderança servil. Jesus disse que os governantes dominam, os poderosos exercem autoridade, e o contexto indica de um modo forte e impositivo, mas Jesus terminantemente disse: entre vós não será assim. Não será. Portanto, quem quiser o primeiro, seja servo, quem quiser ser grande, seja o último, seja servo. Assim, queridos, não há espaço nenhum quando homens usam ideologicamente e de maneira distorcida, intencional, um texto como esse, para oprimir, para subjugar a esposa, ele está usando o nome de Deus em vão e a palavra de Deus em vão. O ensino bíblico é muito claro. No próximo slide, nós temos ainda mais dois aspectos da autoridade de Deus que precisam ser destacadas. A autoridade do marido, por ser derivada de Deus, não é própria e deve ser exercido para o bem, em prol, em benefício da esposa. Então ela não tem que ser exercida só de acordo com o ser e a vontade de Deus, o delegante. Deus reveste, instituiu o homem como líder, o revestiu de autoridade para o bem da esposa, para o bem da família. Portanto, o homem é líder da esposa, instituído por Deus, investido com sua autoridade, não para empoderá-lo, mas para capacitá-lo a servir sua esposa e sua família. Quando a mulher entende isso, e ela é cheia do Espírito de Cristo, em cujo coração houve o sentimento da humildade, o que justificou a encarnação, e ter assumido a forma de servo e lavado os pés dos discípulos, irmãos, quando a mulher compreende isso, ela não tem dificuldades nenhuma em ser submissa ao seu marido. O sexto aspecto da questão da autoridade da liderança do homem é a seguinte: sua liderança servil é condicional. Assim como a mulher deve ser submissa ao marido em tudo, mas em tudo podia dar a ideia que ela tem que fazer exatamente tudo quanto o marido quer, mas em tudo é condicional, porque a fidelidade da mulher ao Senhor Jesus é maior, seu amor por ele é maior do que o seu amor pelo seu marido. Assim também, a liderança servil do marido é condicional. Por quê? Porque a lealdade do marido e a fidelidade última dele é ao seu Senhor. Logo, se a mulher quiser coisas que Deus reprova, se ela pedir que ele faça, que ele proceda, que ele haja de um modo que, atendendo aos desejos dela, ele pecará contra o Senhor, ele se insubordinará ao Senhor, ele desagradará ao Senhor, o dever do homem é não servir a sua esposa, usando da sua autoridade. Mais uma lição que vimos na semana passada, estamos recordando: ser insubmisso e desobediente ao representante de Deus. E é isso o que muitas esposas hoje, porque o conceito de submissão e de autoridade, ele é rechaçado. Se você entrar em qualquer auditório feminino para falar sobre autoridade e submissão, os irmãos verão choro e ranger de dentes. São dois conceitos odiados, repudiados, contra os quais as mulheres têm absoluta aversão. Mas, seguindo o padrão bíblico, jamais. Então, as esposas precisam admitir e reconhecer que seus maridos, porque foram instituídos líderes e investidos com sua autoridade, eles são representantes de Deus. E se você é insubmisso e desobediente ao representante de Deus, isso equivale a ser insubmisso e desobediente a quem ele representa. O homem representa Deus
dentro de casa. Eu diria, já antecipando, que é muito melhor ser mulher e esposa e submissa do que representar a Deus. Porque ai daquele, meus irmãos, que em nome do Senhor o representar de maneira indigna, contrária e incompatível. Só quem não tem temor e tremor acha bom ser líder. Tiago diz, muitos de vós não sejam líderes, ele aconselha, não sejam mestres. Sabe por quê? Porque a cobrança sobre os que ministram a palavra, ela será muito maior do que sobre os demais, porque quem ensina e prega tem dever moral de ser exemplo. E quem lidera, da mesma maneira. A esposa cristã, cheia do Espírito Santo, ela demonstra submissão ao Senhor, como sendo submissa e obediente em tudo ao seu marido. Vejamos algumas frases pinçadas de Romanos 13. Em Romanos 13 nós temos: todos devem sujeitar-se às autoridades. Às autoridades, está faltando aí um S, né? Pois não há autoridade que não venha de Deus, não há. As autoridades que existem foram ordenadas por Ele. As instituições, as autoridades criadas. Deus é um Deus de ordem. Ele estruturou a sociedade e a família. Há uma cadeia de comando divinamente estabelecida. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. A autoridade é serva, é diaconisa, é serva de Deus para o teu bem, não é para o teu mal. Logo, se um homem exerce autoridade em nome do Senhor para o mal, alguma coisa está errada, ele está em pecado e ele prestará contas com Deus. Bem, o que é que nós temos predominando em nossos dias? Qual é a essência da cultura feminista e anticristã? Casamento é prisão. As irmãs concordam? Essa é a cultura feminista. Esse é um princípio mundano. Casamento é prisão. Casamento é prisão. Eu não posso sair com as minhas amigas para uma balada. Casamento é prisão. Eu não posso usar uma roupa tão curta e decotada como eu quero. Meu marido não gosta. Casamento é prisão. Eu não posso ter senha no meu celular e privacidade. Casamento é prisão. O meu dinheiro não é meu. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho uma sugestão e uma saída. Não case. Pronto. Então você não precisa compartilhar seu dinheiro, trabalhe, ganhe, guarde, faça dele o que quiser, use as roupas, ande nua, pelada, faça o que quiser. Tenha senha, 10 senhas no seu celular e todas as proteções para ninguém abrir o seu celular. Se o casamento é prisão, irmãos, o feminismo e a nossa cultura, ela difama o casamento, a família. São pessoas mal amadas, mal resolvidas, frustradas, recalcadas, querendo detonar a família porque são infelizes. Mas quem é feliz no lar não pensa dessa forma. Mas observe, para quem diz que casamento é prisão, entre aspas, num certo sentido, tem um pouco de razão. Olha aqui, Paulo em Romanos 7 diz assim, porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido, ela está ligada, ela não está desligada. Ela não é uma ilha, ela não é autônoma, ela não é independente. Enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Então tem uma lei do casamento, a qual a mulher está ligada, enquanto o marido está vivo. Verso 3, assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada o quê? Adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento, e assim não será adúltera caso se una a outro marido. Veja aí 1 Coríntios 7, 27 e 28.
Estás casado? Pergunta o apóstolo. Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena. Irmãos, no mundo tereis tribulações. Casamento é fácil, conviver é simples. A vida conjugal de todas é a mais íntima. Quanto mais íntimo é um relacionamento, mais nós mostramos quem somos. E nós não gostamos muito de conhecer o lado sombrio dos nossos cônjuges. Só se vê a lua, uma face da lua da terra, mas a lua tem uma outra face. Essa face da lua, a outra, que nunca é vista por nós, quando a gente casa, essa nossa outra face, ela é vista, porque nós revelamos quem somos, nosso caráter, nossos valores e princípios dentro de casa. É ali que as nossas máscaras são tiradas e é ali que somos autênticos. E quando pecadores são autênticos, eles revelam o pior da sua pecaminosidade. Então, Paulo está dizendo, enfrentarão dificuldades na vida terrena. Casamento não é prisão, mas tem dificuldades. Não quer? Não case. Olha aqui o que ele diz em 32, 33 do mesmo capítulo 7. Pois quero que estejais livres de preocupações. Por isso ele diz, não case. Ele exortou, ele fez apologia à vida de solteiro, ao celibato, porque no contexto teológico do Novo Testamento havia uma convicção de que Cristo voltava naquela geração. Como Cristo voltava naquela geração, e como o evangelho tinha que ser pregado a toda criatura, em todo lugar, o casamento seria um obstáculo para que as pessoas fossem por todos os lugares pregando. Por isso, Paulo, ele incentiva ao celibato por conta disso. Mas Cristo não veio para aquela geração, e nós não sabemos quando ele voltará. Por isso ele disse, pois quero que estejais livres de preocupações. Você é casado? Preocupação o tempo todo, não é verdade? Olha aí, quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e como irá agradar sua mulher. Então, casamento é prisão? Não, mas tem a lei do casamento, tem as suas preocupações, tem o viver para agradar a esposa, o marido. Logo, quem não quer a vida conjugal com todos os seus desdobramentos e implicações, só tem um jeito, ficar solteiro ou solteira, ou pede a Deus para o marido ou a esposa morrer, porque ele fica livre do casamento. Fora disso, meus irmãos, fora disso, nós teremos que conviver com os princípios bíblicos. Queridos, sabe por que existem conflitos nos lares? Existem casais cristãos pensando em divórcio, porque tem tanta confusão, tanta dor, tanta gente ferida e se ferindo. Desobediência à palavra de Deus. Eu duvido que uma mulher cristã que se humilha, que é cheia do Espírito, ela terá dificuldades em reconhecer seu marido como uma autoridade de vida, líder instituído por Deus, e a ele se submeter. A insubmissão da esposa ao marido revela sua própria insubmissão ao Senhor Deus. E isso, meus irmãos, é muito grave e preocupante. Bem, no texto dando agora prosseguimento, nós recordamos, dando prosseguimento, agora o apóstolo aborda os maridos. Destaco para os irmãos assim, o apóstolo Paulo nunca aborda primeiro os líderes. Sempre ele começa com os liderados. Por isso ele começou com as esposas. Ele não começa com os pais, ele começa com os filhos. Ele não começa com os senhores, ele começa com os escravos. Então o apóstolo primeiro se dirige aos liderados, depois ele se dirige aos líderes. Para os liderados,
Ele recomenda a submissão que gera obediência. E para os líderes, seguindo a coerência e a lógica, o apóstolo diria: vós, maridos, mandai nas vossas mulheres. Vós, maridos, exerçam sua autoridade sobre as esposas. Ele diria o mesmo para os pais e ele diria o mesmo para os senhores. Mas ele não diz. O que é que ele diz? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher. O verbo está no tempo presente. E eu já tenho dito isso diversas vezes, equivale ao gerúndio, continuidade. Maridos, amem e não parem, amem contínua e ininterruptamente as suas esposas. Está no modo imperativo, é ordem, é mandamento de Deus para o homem. Amem sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja. Veja no verso 28. O marido deve amar a mulher, sua mulher, como ao próprio corpo. 2 modelos a serem seguidos. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, amar a esposa como ao próprio corpo. 2 modelos a serem seguidos pelo marido. Queridos, os autores clássicos, eles diriam, ao ordenar o amor à esposa, o amor filéu, amizade, afeição, o amor erótico, sexual, há uma palavra tipicamente cristã, cunhada, formatada pelo cristianismo, o verbo agapau, ágape, amor sacrificial. O que caracteriza esse amor é o benefício da pessoa amada. É um amor que quer fazer o bem à pessoa amada a ponto do sacrifício. Irmãos, essa é a ordem de Deus. A ordem de Deus para as esposas é: sejam submissas em tudo aos seus maridos. Aos maridos é: ame sua esposa para o proveito, o benefício, o bem-estar dela, a ponto, se necessário, do sacrifício. Isso é muito mais difícil do que submissão. Não resta a menor dúvida. Cristo amou a igreja. E porque ele amou a igreja, ele se entregou pela igreja. Então, raciocine comigo. O que é submissão? É entrega. E o que é amor? É entrega. As mesmas coisas. A esposa se entrega ao marido, submetendo-se a ele. O marido se entrega à mulher porque a ama. E são as 2 verdades ditas para o marido e para a esposa, mas a verdade é a mesma. Quem se submete, se entrega. Submissão é entrega. Quem ama, entrega. Deus, Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela igreja para salvá-la. Eu não vou entrar aqui agora, porque de noite nós veremos esse aspecto da obra de Cristo. Quem ama, irmãos, se entrega. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor não é verbal. É verdade que é bom dizer que ama. É bom ouvir declarações de amor. Mas as palavras, elas são verificadas, testadas pelas atitudes, pelo caráter e pelo comportamento. Há muitas pessoas de cujos lábios a palavra eu te amo sai com a maior facilidade. Mas quando estas declarações são verificadas pela conduta, pela postura, pelo procedimento do marido, a mulher acredita. Quando ela compara como ele é e age com ela, com o que ele diz para ela, romanticamente, ela diz suas palavras são desmentidas pelas suas atitudes. O que é que nós, irmãos, aprendemos com o apóstolo João? O apóstolo João diz assim: nisto conhecemos o amor. Nisto o quê? Cristo deu sua vida por nós. Nesse fato de que Cristo nos amou
e se entregou por nós, dando a sua vida, nisto consiste o amor. Aí ele diz, filhinhos, não amemos de palavra. Não está errado o marido dizer, esposa, eu te amo. Não está errado. Não amemos de boca, mas em ações e em verdade. O amor não é emoção, o amor é atitude. Quem acredita numa declaração de amor? Um filho cujo pai o abandonou, nunca lhe deu uma mensalidade de escola, nunca lhe deu um prato de comida. Ele o reencontra e diz, meu filho, eu te amo. Esse filho acreditaria nesta palavra, nesta declaração de amor de seu pai? É óbvio que não. Portanto, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. É isso que a palavra de Deus recomenda. Cristo amou a igreja. Maridos, amem suas esposas como para o bem delas, se necessário, a ponto de se sacrificar, de se entregar por ela. É isso o que o Senhor quer do marido, que ele a ame e se entregue por ela, que ele dê o melhor para ela. Mas nós já vimos que é condicional. Amar e entregar não é fazer tudo o que o outro quer, porque uma mulher imatura, uma mulher que não está no espírito, mas na carne, ela vai desejar e querer coisas que desagradarão ao Senhor, e o amor do seu marido pela sua esposa gerará disciplina. O que é que nós lemos, por exemplo, meus irmãos, em Hebreus? Em Hebreus diz assim, não desprezes a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina quem ama. O Senhor pune a todo que recebe como filho. Se estáis sem disciplina, vocês não são amados. O Senhor disciplina a quem Ele ama. O que é que a gente lê, irmãos, lá no livro do Apocalipse? Jesus dizendo para uma igreja, eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O esposo ama a esposa. Ele se entrega por ela, mas quando ela quer aquilo que vai destruir o casamento, prejudicar a relação, os filhos e a família, a disciplina integra o amor. Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo, quando a igreja disciplinou um membro da igreja que estava em pecado, dizer isso é falta de amor. A disciplina é uma demonstração de amor e não a falta dele. Quem ama, disciplina. E naquele momento, muitas vezes, o que a esposa ou os filhos precisam é de disciplina. Porque o não de um marido que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, sempre será um sim. Sempre será. Então, qual é o padrão? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Irmãos, o que o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Romanos? Ele diz, o amor não faz o mal. Quem ama faz o mal? De modo que o amor é o cumprimento da lei. Ora, tem espaço para um marido autoritário, um marido opressor, egoísta, que impõe sua vontade, que manda em detrimento, sem ouvir, é um líder autoritário, tirano dentro de casa? Isso é amor? Quem ama não faz o mal. Vós, maridos, amai vossos esposos. Quem ama não faz o mal. Quando disciplina, ele não está fazendo mal. Ele está fazendo o bem. É o que a palavra de Deus diz. Então, queridos, primeiro modelo, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Vamos para o segundo modelo, versículo 28. Assim, o marido deve
é dever, é mandamento, amar sua mulher como ao próprio corpo. Por quê, meus irmãos? Olha o verso 29. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. Você odeia o seu corpo? Bem, pessoas que têm problemas emocionais profundos, elas não gostam do seu corpo. Ou pessoas profundamente perturbadas, elas se agridem, se mutilam, elas batem nelas mesmas. Sabe por quê? Porque elas odeiam o próprio corpo. Mas Paulo diz, marido, ame a sua mulher como você ama o seu próprio corpo, porque ninguém odeia o corpo. Eu não fico me furando, eu não fico me retaliando. Eu não deixo meu corpo com fome, com sede. Eu não deixo meu corpo sem dormir, eu não deixo. Paulo diz, ame sua mulher como o próprio corpo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Mas como assim? Amar a mulher como eu amo o meu próprio corpo, porque eu não odeio o meu corpo, porque eu cuido e alimento o meu corpo. Aí o apóstolo diz no final do verso 28, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, amar a si mesmo, amar o próprio corpo e amar a mulher são a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o apóstolo ele está com Gênesis 2:24 na cabeça. Ele já vai citar no versículo 31. Por isso o homem deixará pai e mãe. O homem se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. O que significa uma só carne? Serão um só corpo, uma só alma, um só espírito, um só coração. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 19, olha o que Jesus disse. Jesus cita essa mesma passagem, mas ele faz o seguinte acréscimo. O próprio Filho de Deus, ele acrescenta o que não está na Escritura, mas ele é Deus, e ele diz, assim não são mais dois, mas uma só carne. O homem deixará, se unirá, serão uma só carne. Não são mais dois, mas um. Irmãos, eu não digo assim, você bateu no meu braço. Eu digo, você me bateu, porque bater no meu braço é bater em mim, ok? Você não diz, o meu corpo caiu e se machucou. Você diz, eu caí, eu me machuquei, porque eu sou o meu corpo sou eu. Eu não tenho corpo, eu sou o corpo, eu não tenho alma, eu sou alma, eu não tenho espírito. Eu sou espírito. O homem é um ser integral. E tanto é que quando ele morre e o corpo é sepultado, ele fica num estado de espera da ressurreição do corpo. Por quê? Porque não há ser humano integral sem a dimensão corpórea. Não dá. Os irmãos estão ouvindo bem? Está dando para ouvir? Não há. Por isso a ressurreição do corpo. Por isso Paulo está dizendo, não são mais dois. Ele diz, marido, ame a sua mulher como ao seu próprio corpo, como a si mesmo, porque você cuida do próprio corpo e você o alimenta. Então quem ama a mulher, ama a si. Amar a mim mesmo, amar o meu corpo, é amar a minha esposa. Por quê? Porque agora ela é parte de mim. Eu sou parte dela. Não são mais dois, mas um. Os irmãos entenderam isso? Um, queridos, pelo casamento e somente pelo casamento, dois se tornam um. Por isso o casamento é santo. O casamento não são duas pessoas se juntando. O casamento não é um contrato legal civil, é uma aliança diante de Deus.
que faz com que dois se tornem um. Por isso o divórcio é odiado por Deus. Então ame sua mulher como ao seu próprio corpo, como a si mesmo, porque amar a você é amar a sua mulher, porque você e sua mulher são um. Então, cuide dela, alimente. Eu tomo banho, eu uso desodorante, eu durmo, eu preciso descansar, eu preciso de lazer, eu preciso passear. Não é assim? Então, alimente. O que é alimentar? É só dar comida? Alimentar não é só dar comida. Alimentar é nutrir. Por exemplo, você nutre emocionalmente a esposa? Tem esposa que não tem palavra de afeto, de reconhecimento, de valorização do marido. Alimentar não é só dar comida e alimentar emocionalmente. Alimentar sexualmente, cuidar sexualmente. Irmãos, você ama a sua esposa como o seu próprio corpo? Você não odeia seu corpo, você alimenta e cuida. Então, cuide da sua mulher, alimente sua mulher fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Alimente, cuide. Agora, irmãos, tem esposas que dificultam o marido cumprir a missão. Tem mulheres que realmente dificultam demais o marido cumprir o seu papel. Como tem mulheres, maridos que dificultam muito as mulheres cumprir o seu papel de serem submissas. Sabe por quê? Por causa do pecado. Mulheres insubmissas e desobedientes estão pecando contra Deus. Maridos que não amam sua mulher, como Cristo amou, como amam o seu próprio corpo, estão pecando contra Deus. Os conflitos no lar, as desavenças no lar, as infelicidades no lar, o divórcio é produto do pecado. De uma vez por todas, sejamos honestos e não digamos incompatibilidade de genes, conversa. Eu vim de um lar diferente do dela. Tudo isso é conversa de pessoas que estão cheias de si, não do espírito, e não cumprem os seus papéis. Quando Deus diz à mulher, seja submissa, Ele não está dizendo, seja inferior. Quando Ele diz ao marido, ame a sua mulher, Ele não está dizendo, seja superior. Diante de Deus, marido e mulher são iguais, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus estabeleceu funções e papéis diferentes. Papel e função do marido é líder. Função e papel da mulher, ser submissa à liderança do seu marido. Eu não gosto. Você está questionando Deus, porque foi Ele quem instituiu isso. Já imaginou? Natal, vamos fazer aqui uma encenação. José, Maria, o anjo Gabriel. Aí o José chega com barba de José, com roupa de José, mas na hora ele fala a fala do anjo Gabriel. E alguém diz, não, está errado. Tu não é um anjo, tu é José. Ele diz, não, mas eu não gostei desse papel de José. Eu queria o papel de anjo. Quando a mulher não quer ser submissa ao marido, ela está dizendo, o senhor errou. Eu não quero o papel de submissa, eu quero o papel de líder. Quando o marido não lidera sua esposa com a autoridade de Deus, amando e por ela se entregando, ele está dizendo, eu não gostei do papel, eu queria ser Maria. Mas foi Deus que estabeleceu os papéis e as funções. Por isso, irmãos, é a desobediência
que estraga tudo. Em último lugar, versículo 33. Também cada um de vós ame sua mulher. 3 vezes Paulo diz: ame a sua mulher como a si mesmo. Então, amar a mulher como Cristo amou a igreja, amar ao próprio corpo e amar a si mesmo é a mesma coisa, porque eu sou parte dela e ela é parte de mim. De noite nós veremos que Cristo amou a igreja e ele se sacrificou pelo seu corpo. A igreja, o que ela é? O corpo de Cristo. E o que é que nós somos, como Paulo diz no verso 30? Somos membros. Como assim? Quando Cristo nos salva, ele nos incorpora, ele nos traz para dentro do corpo. Você se torna parte do corpo, membro do corpo. A salvação é uma incorporação na igreja. Você se torna membro do corpo de Cristo. Quando você casa, você se torna um. Não são mais 2, mas um. Portanto, se eu me amar, eu estou amando a minha mulher. Se eu amar ao meu próprio corpo, eu estou amando a mim mesmo. É a mesma coisa. É uma união misteriosa e profunda. Irmãos, sexualidade não é uma questão genital apenas, que a sociedade reduziu, empobreceu. A sociedade, ela profanou a sexualidade, reduzindo a genitalidade, propagada pela pornografia. A sexualidade, irmãos, é a união de dois seres que eram 2 agora são um. Por isso, quem adultera não pode dizer, foi só um contato genital, só isso. Não foi só isso. Não foi só isso. É um rompimento de uma aliança. 2 que se tornaram um, agora estão divididos. Queridos, é muito grave e é muito sério. Por isso Paulo termina dizendo, ame sua mulher, como a si mesmo. E o que ele diz para a mulher? Respeite o marido. Sabe qual é a palavra grega traduzida por respeito? É phobetai, a mesma de Efésios 5:21, temor. Esposas, os tradutores suavizam, temam os seus maridos, temam, porque o temor é respeito. Quando a mulher não respeita o homem, é porque ela não tem temor a Deus, porque ele é representante de Deus no lar, instituído líder, investido com sua autoridade, para em seu nome, segundo sua vontade e seu ser santo, exercer liderança. Se a mulher não respeita o marido, o afronta, xinga, difama, calunia, enfrenta, ela demonstra não ter temor a Cristo, e porque ela não teme o Senhor do marido, ela não teme o marido, porque ela não o enxerga como autoridade divina, representante de Deus dentro de casa. E ela está cometendo um pecado. Tema. Nós vimos na mensagem sobre Efésios 5:21 que Jó era um homem íntegro e que temia a Deus e se desviava do mal. E nós aprendemos que quem teme a Deus se desvia do mal. Se uma mulher teme, respeita o seu marido, ela se desvia do mal. Tem um homem com gracinha, ela vem para cá. Tem um homem com elogios, ela vai para cá. Tem alguém mandando mensagens, ela não curte. Ela não se exibe. Existem mulheres usando roupas que não são elegantes, são sensuais. A sensualidade do vestir é para dentro de casa, no quarto para o marido. Uma mulher pode ser muito elegante, sem ser sensual. Mas ela pode ser sensual e vulgar no seu modo de vestir. O respeito, esposas, respeitem os seus maridos. Como? Na presença dele e na ausência dele. Honre o marido, sabendo lidar com o sexo oposto. Uma coisa é ser educada,
gentil, prestativa. Outra coisa é ultrapassar isso. Homens, irmãos, nós sabemos como é a cobiça do homem. Um homem, um sorriso de uma moça, às vezes educado, gentil, para um homem que tem os olhos cheios de adultério e de cobiça, significa: ela está me dando bola, eu vou investir. Irmãos, amar a esposa é o dever do marido, e o da esposa é ser submissa, e é respeitar o marido, temer o marido. Por que temer? Porque por detrás do marido está o Senhor. Sabe por que você respeita o soldado? É um soldado raso. Por trás dele está o tenente. E por trás do tenente está o capitão. Está o coronel. Não é assim? É uma cadeia de comando. Quando a esposa entende que o seu marido é representante do Senhor dentro de casa, ela o teme porque ela sabe que Deus o instituiu, e ela teme. Por isso ela respeita. Queridos, a palavra de Deus é clara. Eu tenho certeza, e os irmãos também têm, de que todas as desavenças, todos os conflitos dentro de casa e todos os divórcios, produto de pecado, desobediência a Deus. São esposas que não se submetem e não respeitam o marido, são maridos que não amam sua mulher. Eu já dei esse exemplo, fiz aconselhamento com uma irmã que diz: pastor, eu tenho irmãos, meu marido tem irmãos, os filhos deles estudam em boas escolas, os filhos deles se vestem bem, os filhos não se vestem bem, não estudam em escolas boas. Sabe por quê? Porque o meu marido gasta o dinheiro dele todo com ele. Quando ele cisma com pescaria, ele compra bote, motor, tudo de pé. Daqui a pouco ele desagrada daquilo. Aí ele compra um carro novo, bota da época. Tala larga, som de primeira, faróis de neblina, de milha. Eu estou fazendo a linguagem lá de trás, né? Porque isso é antigo. Pois é. Sempre, quando ele cismava com o lugar, ele amava a sua esposa e a sua família? Não. Por que não? Porque quem ama, o amor sacrificial, o amor ágape, ama em prol da pessoa amada a ponto de se sacrificar, de dizer: se só tem água para o filho, para a filha e para a esposa, elas bebem e eu não bebo. Se alguém tiver que morrer, marido tem que entrar na frente da esposa e não empurrar a esposa para o tiro não ia pegar, ele empurra a esposa. Não. Isso é amor bíblico em prol da pessoa amada a ponto do sacrifício. Quando maridos não amam suas esposas assim, não dão o melhor para ela. Agora, irmãos, casamento é dor, casamento tem sofrimento, tem frustração, tem desapontamento, porque somos pecadores. E porque somos pecadores, muitos maridos não amam suas esposas assim. Muitos maridos amam assim, mas diante da insubmissão da esposa, acabam ficando tão desapontados que param de amar assim. É um erro. Mas acaba acontecendo. Tem esposa que o marido é tão grosseiro, é tão estúpido, é o dono da verdade. É o Senhor tem razão. Nunca está errado, sempre está certo. E tem que ser do jeito dele, em detrimento do bem-estar da esposa. Aí a esposa não tem mais prazer em ser submissa a um homem assim. Também está errado. O erro não justifica o outro. Mas casamento é dor, casamento é sofrimento. Quem não quer isso, não case. A vida de solteiro é infinitamente melhor do que a de casado, se o casamento não der certo. Ficando solteiro, você está livre da lei do casamento. Você não está mais ligado, não terá preocupações. Mas, irmãos, o quanto Deus é desonrado
O quanto o evangelho vai para a lama quando casais se mordem, se ferem, se magoam, são adúlteros, são infiéis, uns para com os outros. O quantos filhos eu já ouvi, não quero casar. O que eu vejo dentro de casa entre meu pai e minha mãe, eu não quero isso para mim. Filhos prejudicados, desapontados, desestimulados com o casamento, pelo péssimo exemplo dos seus pais. Queridos irmãos, chega de briga. O nosso mundo é um mundo de guerra. No seu trabalho, as pessoas querem derrubar você. Onde quer que você for, é isso. Dentro de casa, não é triste ouvir um marido me dizer: eu fico o máximo que eu posso no meu trabalho, porque eu não tenho prazer de ir para casa? Ou a mulher dizer: não tenho alegria em ouvir a porta abrindo porque meu marido chegou? É isso que nós queremos? Queridos, tem 4 mensagens. Efésios 5, de 15 a 21, Efésios 5, 21, Efésios 5, de 22 a 24 e hoje, Efésios 5, de 25 a 33. Eu recomendo que os irmãos, está lá no nosso canal, ouçam atentamente cada uma delas, principalmente a de hoje e a de domingo passado. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Você quer a bênção de Deus, honre a Deus. Como Deus é honrado? Com a nossa obediência. Tome uma decisão. Eu serei um homem cheio do Espírito Santo. Eu mostrei para os irmãos que o mandamento, enchei-vos do Espírito, tem 5 consequências, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando, dando graças, sujeitando-vos uns aos outros. Então, homens e mulheres cheios do Espírito se submetem mutuamente. Portanto, o marido não terá dificuldades, se ele estiver errado, de se submeter à sua esposa. Mas o líder é ele. Então, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. É a desobediência, é a teimosia no erro que gera a infelicidade e o divórcio. Portanto, qual é a solução? Trocar de marido ou de esposa? Não. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Eu estou cansado de ver pessoas que divorciam, casam, e depois vão ter os mesmos ou outros diferentes, mas em suma não muda muita coisa. Porque a solução não é trocar de marido e de mulher. É o marido fazer o que Deus manda, a mulher fazer o que Deus manda. Se os dois cumprirem seus papéis, tudo dará certo. Com as lutas que envolvem pecadores caídos como nós. Mas, queridos, eu finalizo dizendo, nós somos pecadores e tem hora que você não vai amar como Cristo amou. Mas existe uma palavrinha chamada arrependimento. Existe uma segunda palavrinha chamada confissão. E existe uma outra palavrinha, me perdoa. Quando 2 pecadores, que deveria ser a exceção, desobedece o amar a mulher como Cristo amou a igreja e ser submissa, tem solução: arrependimento, confissão, pedido de perdão. Mas quando isso não acontece, os problemas eles são cumulativos. Todo problema para o qual não houve arrependimento, confissão e pedido de perdão, ele está lá vivo. Você botou ele debaixo do pano, do tapete, mas ele está lá. Todas as vezes que tiver uma briga, ele voltará. Ele está vivo. Porque para virar a página tem que ter arrependimento, confissão, pedido de perdão. Então, quando pecadores desobedecem os mandamentos de Deus dentro de casa, a solução não é trocar de parceiro, de cônjuge. É arrependimento, confissão e perdão. É difícil admitir que errou e pedir perdão, é muito difícil. Há pessoas tão orgulhosas e soberbas que morrem, mas não pedem perdão.
E perdoar é fácil? Uma pessoa te feriu profundamente, te magoou profundamente. É fácil perdoar? Vamos ser honestos? Não é. Mas, meus irmãos, enchei-vos do Espírito, porque se o Espírito de Cristo me encher, eu serei humilde para admitir: eu errei, me perdoa. E eu serei misericordioso e compassivo para dizer: eu perdoo. É um processo, mas eu perdoo. A solução está na palavra de Deus. Só é infeliz quem quiser. Só tem um lar com baixa qualidade de vida conjugal quem quer desobedecer e permanecer na desobediência. É o seu caso?